Olá, gente, eu sou a Muriel Ottoni, estamos começando aqui dia 1º de julho de 2024, o início de um novo processo, um novo ciclo, e eu estou abrindo esse canal com meu nome mesmo, porque eu vou falar sobre as minhas experiências com a espiritualidade, com autoconhecimento, marketing digital também, e hoje eu estou aqui com a minha amiga Andréia, e a gente vai pedir para a Andréia se apresentar. Primeiro, obrigado pelo convite, Muri. Não é, acho que as coincidências não existem, são as conexões que são feitas. Sim. Ahn, Meu nome é Andréa, eu sou educadora física, sou bailarina, sou terapeuta vibracional e sou uma pessoa, uma buscadora, eu acho, Muri. Acho que a gente está nesse mundo buscando se aperfeiçoar, o autoconhecimento e compartilhar. Sim. Ah, essa jornada é maravilhosa, né? E a gente sempre descobre, assim, que tá tudo conectado. Quando a gente entra no fluxo do universo, entende como que as coisas funcionam, não existem coincidências realmente. E eu e a Andréia, a gente se conheceu num estudo do Tantra Ancestral com o nosso amado mestre Pramachanti, que eu tive a oportunidade de fazer outros workshops e aprofundar mais no Tantra também. E a Andrea contou pra gente uma história maravilhosa, sua história de vida, e eu me senti muito inspirada em compartilhar, e eu gostaria de escutar a sua história da sua grande cura. Como que você pode compartilhar com a gente? Vamos lá. Então, começou em agosto de 2021. Eu comecei a ter uns sintomas assim gastros, assim, que a princípio não fugia da naturalidade da vida, de vida corrida, alimentação, correndo, aula, aquele corre normal. Só que eu fui percebendo que eu fui perdendo peso. E dentro da minha vida, do meu dia a dia, isso não é uma coisa muito, como é que eu vou dizer assim, está perdendo peso, porque eu trabalho com o corpo. Só que algumas outras coisas, assim, no físico foram acontecendo, e aí eu paro para dizer assim, ó, a gente tem que nos conhecer o nosso corpo, a gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que perceber que algo está acontecendo. Aconteceu uma, aconteceu duas vezes, de ter um pouquinho mais de constipação, diarreia, né? Aquelas coisas que a gente percebe que não está normal. Eu comecei me atentar a esses detalhes e percebi que realmente tinha alguma coisa acontecendo com o meu corpo. Comentei com a minha ginecologista, ela falou, vamos fazer um exame de sangue, vamos ver o que está acontecendo. A gente buscou, porque o que aconteceu? No primeiro exame saiu uma anemia muito profunda. E eu não estava em dieta, eu não estava usando nenhuma medicação que pudesse estar alterando o meu metabolismo. E aí a gente foi investigar. E a gente fez todo o primeiro processo investigativo dos órgãos femininos. Então, útero, ovário, mama, e não acusava nada. Só acusava que eu estava com uma anemia muito grande e um exame de marcadores tumorais marcava que eu estava com uma infecção muito grande no corpo. Como eu tenho histórico de câncer na família, a gente resolveu descartar, fazendo uma colonoscopia. E aí veio a notícia. Eu estava com um câncer de intestino retal, já estava em estadiamento 3, quase indo para o 4, e o tratamento era imediatamente quimioterapia e radioterapia. Aí, como que essa notícia cai sobre uma pessoa que cuida da saúde dos outros, se alimenta bem, tem processos de cura, de reiki. Então você já estava no caminho do Já há muitos anos, autoconhecimento. já há muitos anos. Eu já vinha muitos anos fazendo yoga, eu tenho um histórico de familiar, eu nasci numa família espírita. Então, mas a gente não foge do ego de fazer aquela velha pergunta: por que comigo? Em vez de se perguntar por que não comigo. Né? Sim. E dessa correria do que eu fiquei sabendo, até o dia da internação foram mais ou menos 10 dias. Então, eu não tive tempo para parar e pensar. Eu só tinha que resolver as questões burocráticas e práticas. Gente, lembrando que nós estávamos numa pandemia.
Eu sou do Rio Grande do Sul, moro em São Paulo. E qual ano foi isso? Foi 2021. 2021. 2021. Foi antes do lockdown ou depois? Já Foi, depois? foi depois, mas foi naquela parte que tinha ainda uma flexibilização, que as coisas fechavam às 5, às 6. Então, assim, foi aquele processo interna, faz exame. Não tinha me caído a ficha. Uma das coisas que eu sempre tive uma curiosidade, e eu acho que muitas pessoas tiveram, porque me perguntaram, era assim, ó, como que é o impacto de receber um resultado, um prognóstico? Você está com câncer. Porque o câncer, ele é uma palavra muito forte. E aí, Só essa palavra já tem um peso, né? ela já tem, porque até então eu acho que isso daí é o nosso papel levar e compartilhar que as doenças, quando elas se manifestam no físico, existem outras doenças emocionais e sentimentais que são muito mais, que a gente deveria ter muito mais cuidado, que são as que vão desencadear isso. Sim. Então, o câncer, ele é uma consequência, para mim, ele foi a luz piscante, o amarelo piscante, de, ó, tem alguma coisa errada aí contigo. Sim. E não são as células doentes fisicamente. Não, é maravilhoso que você já estava nesse processo de autoconhecimento, porque hoje, né, fica muito claro para mim também que 99%, não vou dizer 100%, Sim. mas 99% das doenças têm causa de fatores emocionais, né? Então, elas são fatores emocionais. 99%. Então, são questões emocionais que a gente não trabalhou, que a gente guardou, que a gente reprimiu. E aí, então, passando pelo aquele processo conhecido, eu estava na pandemia, me hospitalizei, fiquei em isolamento, optei por fazer foi oferecido, e eu optei de fazer um tratamento super agressivo, mas inovador, porque como o meu câncer era raro, não raro na questão da doença, mas sim da pessoa que foi atingida por ele. Eu era jovem, não era sedentária, não tinha comorbidade. É um câncer que ele vem de fatores, pode ser tanto genéticos, como por HPV, ou por doenças por infecções, assim, que pode ter tido em outros órgãos ali na região mais íntima. Mas o que foi me dado como aprendizado, né? Porque, assim, o físico debilitou. O físico debilitou. Então, eu sou uma pessoa, o meu trabalho, o meu físico é meu network. Ele é o meu briefing. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que equalizar o ego e o trabalho. Porque eu vendo saúde, eu vendo bem-estar. Então, eu gosto de me apresentar bem. E aí vem uma doença em que eu definhei. Cabelo caiu. Eu não podia ter nenhum tipo de atividade para não causar um estresse oxidativo, então eu não podia fazer nenhum tipo de exercício. Eu fui privada de comer tudo que eu gostava por causa que eu estava com uma infecção no intestino. E aí, nas horas em que eu ficava sozinha no quarto, lá no hospital, eu pensava, cara, o que isso está querendo me dizer? Eu não tô com câncer. Eu estou com câncer por algum motivo, sabe? O universo está querendo que eu pare e mude tudo isso. E eu conversava com as minhas células. O que está acontecendo? Por que vocês estão nessa loucura? O que está acontecendo? O que adoeceu aí dentro? Não, que foi o melhor caminho que você fez, Melhor né? caminho. Porque ao invés de você se trancar no quarto, ficar em depressão, vitimizando, você procurou entender o que estava causando aquilo. Exato, exato. E acho que aí eu fui buscar várias ferramentas que eu acredito que são base dos meus valores. Eu pensei, pegou chakra base, chegou básico. Então, vamos ver o que está acontecendo ali. O que tinha passado dos meus últimos anos anteriores? Perdas, lutos, pandemia,
Gestação que não foi para frente, divórcio, uma porrada. O que eu fiz? Me fechei. Intestino e ânus é constipação. Vai lá e fecha a musculatura. E aí eu pensei, isso é apego? Isso é medo? O que é que está me causando medo e apego? Falta de confiança. Sim. Essa falta de base, né? Essa falta de base, de estrutura. Porque eu acho que a pandemia desestruturou muitas pessoas. A gente, ao longo ali, a gente teve um tempo para pensar, mas todo mundo se sentiu, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E eu já estava tentando me reconstruir de estruturas que tinham sido abaladas. E aí me deparei com isso. E aí, o que aconteceu? Teve uma noite que eu estava no hospital bem assim, bem debilitada mesmo, porque eu fazia o processo de quimioterapia todos os dias, 24 horas por dia, e radioterapia. Durante quanto tempo? Eu fiquei internada na primeira semana, na primeira série, 10 dias, fiquei em isolamento 5 e depois mais 10. Nossa. E depois mais em casa, em isolamento. E aí, aquela noite, assim, eu falei assim, eu vou falar com o meu corpo. Eu vou ouvir o meu corpo. Até hoje ele me ouviu, todos os meus comandos. Hoje eu vou ouvi-lo. Nesse momento, eu percebi a emoção, o sentimento que estava nutrindo as minhas células adoecerem. Era o apego, era o não perdão, era aquele perdão velado, sabe? Ai, não, te perdoo, não, tá tudo bem. Não. Cai as máscaras, senão você não, como é que a gente fala? Digeriu isso ainda. Tá tudo ali. Muri, naquele momento, eu tive uma crise de choro e eu tinha certeza que eu estava curada. Porque eu não ia mais alimentar as minhas células com aqueles sentimentos, com aquela emoção. Eu precisava fazer um mindset ali. E a partir daquela noite, eu disse para o meu corpo, eu disse para mim e para as minhas células, a gente vai se curar. Eu adoeci vocês, então eu vou curar vocês. Eu não vou mais levar esse tipo de sentimento para vocês. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para transmutar. E a partir dali, eu comecei a ter uma postura nova no tratamento. Eu pedia para minha fisioterapeuta me ajudar a fazer exercícios de yoga, nem que fosse só eu ficar sentadinha, porque eu pedi para minha irmã levar o meu mat, e eu ficava de olhos fechados, visualizando. Eu acessava, na época, as aulas online dos meus professores, e eu ficava de olhos fechados, porque eu não podia me mexer muito, e me imaginando fazendo as posturas, respirando, me colocando num lugar de saúde, de saudável. A minha mente estava ali. Sim. O meu corpo precisava passar pelo processo de depuração, mas a minha mente estava forte ali. E ali eu fui indo, eu ia para a quimioterapia, eu ficava com a químio, imaginando que eram vitaminas, aquelas coisas que a gente sempre ouve, mas que tem uma... Eu comecei a parar de ter náuseas. Eu comecei a ficar mais disposta. Quando eu ia para a rádio, que poucas pessoas, às vezes, eu era uma pessoa que não sabia, a rádio é muito mais agressiva que quimioterapia, mas muito mais. A rádio pega no físico. A quimio, tu é sedada, tu tem náuseas, mas a rádio, tu tem que esperar o teu corpo queimar, cicatrizar e é por dentro. Nossa. Né? Então, quando eu ia para a rádio, que é tipo uma cápsula, a máquina de radioterapia, ela é muito parecida com a de ressonância. Eu pedia para os arturianos me levarem na cápsula deles, porque a gente fica 2 minutos exposta à sua radiação. Eu imaginava que a gente ficava um tempão. E nesses 2 minutos, eu pedia para que aquela máquina fosse a cápsula deles. Então, eu comecei a trazer um lúdico para as minhas ferramentas que eu tinha. Eu não podia tomar floral. Eu não podia botar um incenso, eu não podia fazer nada que causasse alguma náusea em mim. Mas eu fazia os rituais. Eu pegava o palitinho do incenso e girava em volta de mim. Às vezes até dava uma nauseada. Eu pegava o meu floral, imaginava. Então, assim, eu acho que toda a questão, até que vem da minha educação
da educação física, do lúdico, e aí juntou com a espiritualidade e com as ferramentas que eu tinha, eu criei a minha cura. Eu criei uma rotina de cura. Eu estava num lugar que era para me curar. Eu precisava que o meu corpo passasse por aquilo. A gente sabe que o câncer é uma limpeza. Mas eu poderia só limpar ele e ele ficar lá dentro. Ia ficar no meu perispírito, ia ficar no meu campo vibracional e, principalmente, ia ficar no meu mental, entendeu? No meu eu sou. Porque eu estava vibrando naquela emoção a ponto de me adoecer. Então, eu acho que o mais importante de tudo que a gente faz, eu sempre disse, o câncer, ele foi para mim um grande presente do universo. Por quê? Porque eu não teria mudado, eu não teria tido o start, a chance, o insight de que algo estava dentro de mim, que eu estava alimentando algo. Porque a gente se apega a coisa, mas eu faço bem, eu medito, eu faço yoga. E acaba impactando na sua vida em outros campos também. A gente acaba querendo ou achando que a gente é uma poliana da vida. E nós somos seres aqui para crescer, para aprender. E se eu não pegasse aquela lição e dissesse assim, ó, vou botar pro lado, vou fazer só a prática, não fazer o teórico, provavelmente daqui uns anos eu poderia vir a ter de novo, ou poderia o processo, porque logo depois que eu comecei isso, o que mais me trouxe assim de força, de garra, foi que os meus exames começaram a mudar drasticamente, dos médicos dizerem assim, mas o que está acontecendo? Tipo, como eu falei, eu comecei a parar de ter náuseas, os meus rins não pararam de funcionar, o grau de toxicidade que quando tu faz uso de drogas da quimioterapia, fica um grau tóxico dentro do teu sangue muito alto. Então, teus rins começam a ter que trabalhar mais e, às vezes, acontece que algumas pessoas começam a ter insuficiência renal, algum problema. Os meus rins, normal. Claro que eu não vou desconsiderar que eu tinha um corpo forte para isso. Eu estava preparada para essa guerra. Então, assim, as minhas escolhas, como eu te falei, que eu fiz antes, elas foram determinantes para o meu tratamento. Sim, o seu mental já estava trabalhado, o seu autoconhecimento, espiritualidade, o seu físico, Meu físico. a importância de cuidar do corpo. Sim, e a importância e saber que às vezes as pessoas falam, né, agora só fazendo o link, eu não gosto de malhar, não gosto de fazer isso. A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe quando que a gente vai precisar da saúde. Sim. E naquela hora eu vi que eu tinha um exército dentro de mim. Mas eu precisava que o general tivesse forte, que era o meu mental. Então, para mim, essa experiência com o câncer, ela foi o turning point. Tipo, foi o ponto de virada da minha vida, assim. Foi um divisor de águas. Foi ali que eu vi que, cara, o meu propósito é compartilhar não só essa experiência, porque existem milhares de experiências na área do câncer, mas na minha, assim, das escolhas, do nosso pensamento positivo, do perdão, do auto-perdão. Eu sempre falo, né, pra ti? Sim. Eu começo a me emocionar, meu laríngeo fecha. Porque eu não sou uma pessoa muito exposta, embora pareça, mas não sou. É isso, é a gente ter esse carinho, é ter esse olhar primeiro para dentro, para depois poder curar para fora. Sim. Mas a cura acontece na mesma proporção que a gente adoece. Então, eu sempre falava isso. Se eu me adoeci, eu me curo. Sim. E eu acho que isso é o que eu vou levar e vou sempre falar para as pessoas. Os problemas vêm, as dificuldades vêm. Agradece. Agradece, é uma baita oportunidade da gente dar o próximo passo. Sim, eu até escrevi um post esses dias, porque eu ando sendo atacada pela maneira que eu vivo a vida. Então, eu sou uma pessoa, né, leve, eu gosto de viajar, eu gosto de ter experiências, minha mãe dizia que eu tinha um bichinho na bunda, que eu não conseguia ficar parada, porque eu tenho essa coisa de querer viver, porque eu não sei
até quando a gente está aqui, né? E quando eu conheci a Andrea, eu fiquei muito inspirada, né, pela sua história, e nada é coincidência, né? Fiquei muito inspirada com a sua história de cocriação, porque é algo que eu já venho estudando há algum tempo. Como que você cocriou a sua realidade, como você cocriou a sua cura. E aí o interessante foi que num período bem curto de tempo, eu tinha acabado de voltar de viagem, para variar. E aí eu conheci esse rapaz que foi cortar meu cabelo. Olha, do nada, né? Eu pedi recomendação e aí me recomendaram esse rapaz para fazer o corte. E aí, né, a gente que é da espiritualidade, a gente sempre fala da espiritualidade em algum momento. E a gente começou a conversar e ele comentou comigo que ele tinha se curado do câncer também e que ele co-criou a cura dele. Olha que lindo. E aí, logo depois, eu te conheci, você trouxe essa história para mim. Eu falei, gente, a gente precisa compartilhar isso. E aí, meio que, né, as coisas do dia a dia, a gente foi empurrando, deixou guardado ali no mosaico, mas não tomou a atitude de realmente gravar essa conversa, esse bate-papo, que eu acho, assim, fantástico, que a gente tem que compartilhar histórias de cura, né? E, recentemente, eu descobri também que uma amiga foi diagnosticada com câncer também. E aí, na mesma hora que ela me falou, já deu aquele impacto, né? De compaixão mesmo. Sim. E aí, eu mandei mensagem para André. Eu falei, André, eu acabei de receber outro sinal que a gente precisa gravar essa conversa. A gente precisa mostrar como que a gente é co-criador da nossa própria realidade. A gente co-cria a vida que a gente quer viver. A gente manifesta o que a gente quer sentir. A nossa mente é uma ferramenta poderosíssima. Então, quando a gente aprende a acessar e, de certa maneira, escolher os pensamentos que a gente tem. A gente escolhe. O pensamento doido sempre vai vir, a sombra sempre vem. Só que a gente tem a capacidade de transmutar esse conhecimento, esse pensamento, e foi o que a Andrea fez. Eu acho que o que fica de tudo isso é assim, a gente alimenta, existe a história do lobo, né? A gente tem o lobo mau e a gente tem o lobo bom. A gente alimenta qual o lobo que a gente quer, né? Sim, e eu falo assim, eu não sou, embora eu procure sempre ter pensamentos bons e positivos, eu não sou a good vibes 100% do tempo, né? O pessoal me chama de good vibes. Ela é. Eu não sou a good vibe 100% do tempo. Lógico que eu também tenho as minhas noias, é lógico que de vez em quando uma sombra vem, só que aí eu paro e penso, o que esse pensamento está querendo me dizer? Por que esse pensamento está vindo? O que esse pensamento tem algo de bom para me mostrar? Não, então eu troco imediatamente. Então, começo a falar mantra alto. Falei, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou feliz. Tipo, a louca, né? Mas aí, tu viu como E tu é alimenta isso. o teu lobo bom? Porque Sim. as coisas, elas vão vir sempre. A gente não Sempre. mora no paraíso. Mas por quê? Porque ou a janela tá aberta e aquilo vai conectar contigo, ou não. Sim. A gente não impede da chuva, do sol. A gente pode se proteger e apreciar de longe. Sim. A gente não precisa se conectar. Os Sim. pensamentos são a mesma coisa. Exatamente. Os pensamentos, eles são exógenos, eles vêm. Agora, se tu mantém fazendo que aquele pensamento se torne algo repetitivo ou cíclico ou constante, é porque existe conexão. Aí o pensamento, ele passa de ser negativo, ele passa a ser um sinal. Por que tu tá te conectando comigo e não com o bom? Peraí, vamos Vamos transmutar. transmutar. Tá. O universo tá te pedindo uma mudança ali. E foi assim que aconteceu uma cura grande também com relação ao luto da minha mãe, né? Minha mãe fez a passagem 3 anos atrás e eu fui numa meditação lá em Floripa, maravilhosa. E aí o condutor da meditação trouxe para o grupo que ele começou a fazer um mantra todos os dias. Eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou feliz. Para repetir isso 12 vezes. E aí eu tive muita dificuldade de falar. Como que eu vou falar que eu sou feliz se eu estou passando por essa dor da perda da minha mãe, que sempre foi uma pessoa
foi tudo para mim e continua sendo, né? Porque a energia continua. E, gente, eu me forcei. Foi muito difícil para mim. Como que eu ia conseguir falar eu sou feliz? Eu senti muita dor, muita dificuldade, resistência de conseguir falar uma coisa que eu não estava sentindo. Mas eu me forcei. A partir daquele dia, eu comecei a repetir todos os dias. Eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou feliz. Gente, foi um grande pontapé, assim, para minha cura também, para eu ter melhor compreensão de lidar com todos os lutos. As dores vão vir. E eu falo que as dores são oportunidades de transformação. O que a gente precisa transformar na nossa vida através daquela dor? Porque enquanto está tudo confortável, a gente fica ali na zona de conforto, a gente não busca melhorar em alguma coisa, não busca se curar, né? A gente fica ali, vivendo o dia a dia, porque é tudo muito, né, tudo muito corrido, e aí fica naquele ciclo. Tem uma... Eu e a Muri, a gente se fala muito. Aí a gente tem algumas expressões. Aí tem uma que eu acho que eu uso muito contigo, né? Que é achar o conforto no desconforto. Exato. Que quem faz yoga sabe do que a gente está falando. Então, acho que é isso. Eu acho que quando o desconforto vem, tu tem que buscar o conforto daquilo e não ficar no desconforto. Sim. Se vitimizar. Gente, acontece o tempo todo com todo mundo. Sim, e assim, buscar o desconforto em coisas pequenas, coisas aleatórias, já te prepara para um momento complexo quando que vem. É o autoconhecimento, que é aquilo que uma vez eu também comentei com a Muri. Em alguns momentos que não foram do câncer, foram anteriores a ele, que eu também estava passando por um luto, mas era também de mãe e de relacionamento, de divórcio. Eu não podia buscar fora, porque nós estávamos em pandemia. E aí eu pensava, o que é que me traz bem-estar, felicidade? Sim. Aquelas pílulas de felicidade, sabe aquela coisinha que tu faz, assim, que teria que ser no meu mundinho ali. Que seriam... E aí a gente começa a perceber que eu acho que a pandemia trouxe esse ensinamento para mim, acho que para muitas pessoas, assim, o que a gente pode fazer pela gente? Que sejam coisas pequenas, não precisava sair para fora de casa, não era material, eram delicadezas, gentilezas comigo. Então, o que eu gostava de fazer? Yoga, eu fazia yoga o dia inteiro, eu meditava, eu molhava as plantinhas, eu falava com as minhas gatas, eu fazia comidinha, eu fazia suco, enjoava, eu fazia tudo de novo. Não tinha. Então, aí tu começa a perceber que o autocuidado, o autocarinho, ele vai te trazer esse confortozinho. Só que pra gente chegar nesse ponto de descobrir que as pequenas coisas, e essas pequenas coisas são as nossas coisas, a gente tem que parar e olhar pra dentro e deixar de achar que tá tudo fora. Sim. Tá tudo dentro tá tudo da dentro. gente. Então, eu acho que quando tu fez esse processo desse mantra, tu começou a acreditar e muda a tua frequência a ponto da vibração da tua mãe também estar feliz em vendo a tua mudança, em querer estar bem. Né? Então, eu acho que isso é um processo também muito bonito, porque quando a gente vibra, a gente muda, todos que estão ali no nosso raio, né? Todos somos um. Sim. Aquela coisa vai reverberando, Contagia, né? Contagia. Mas quem fez isso por ti? Foi tu, não foi o carinho, o abraço do teu pai, de uma amiga, que são ótimos, são necessários. Mas a sementinha, quem botou a aguinha lá dentro para te passar por essa fase, foi tu, amiga. Sim, e tudo tá dentro, Tudo né? tá dentro. As pessoas têm mania de pensar que a felicidade está no externo. Então, eu consegui um trabalho dos meus sonhos. Nossa, agora eu tô feliz. Eu consegui um relacionamento. Não, agora eu tô feliz. Não, a gente precisa buscar a nossa felicidade dentro da gente, se sentir confortável com quem nós somos. Se você não tá gostando de você, por que você não tá gostando de você? E sobre a dor que a gente estava falando também, né? De transformar. Então, quando a gente faz coisas que
não são confortáveis no momento, como, por exemplo, gente, fazer uma trilha, fazer uma tatuagem. Eu sempre fico, ai, meu Deus, pra que eu fui inventar de fazer essa tatuagem, cara? E aí começa, né? Então, você tá fazendo ali aquele processo, tá sentindo aquela dor, mas você sabe que depois daquela dor vai vir uma coisa maravilhosa. Como a trilha que eu faço, né? Nossa, lá no Peru, gente. É verdade. Eu pensei, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que ideia de jirico, de quem foi essa ideia de fazer esse trekking? E a mesma coisa, quando eu cheguei lá no topo, nossa, meu Deus, uma conexão, uma coisa assim que só quem experiencia consegue. Então, o processo é esse. A gente tem que mergulhar na dor, entender a causa daquela dor. E a gente sabe que quando trabalha naquela dor ali, né, com suavidade e amorosidade, respirando, vai passar. E tem uma coisa também que eu acho que é muito bonito, que esses dias também eu sempre ouço, todos nós, a gente ouve amor próprio, busca o amor próprio, desenvolva. O que é o amor próprio? Amor próprio é o nosso eu sou maior, a nossa divindade. É ele, eu sou, o teu amor, é ele dentro da gente. Então, se tu não honrar essa essência divina, essa centelha divina que está dentro de ti, como é que as outras pessoas vão te honrar ou vão se atrair? Então, assim, e não tem a ver com vaidade, não tem a ver nada. As pessoas confundem amor próprio com como que você se sente com o espelho. Acha que é aparência física. Confundem com a aparência física com ego. Amor próprio é amor. É se amar. Se respeitar, se posicionar, se nutrir e se honrar. Que o teu eu superior tá te dando uma oportunidade de um corpo, que é um veículo, apenas isso, pra gente viver mais uma experiência. Isso. Por exemplo, quando eu partir desse princípio de entender que eu sou sagrada, o meu corpo é sagrado, a minha energia é sagrada, tudo muda. Porque você já não vai se alimentar de coisas tóxicas que você sabe que não são benéficas para o seu corpo. Você já vai selecionar melhor o ambiente que você convive, as pessoas que estão em volta de você, porque tudo é energia, né? Sim. E aí, quando você começa a fazer melhores escolhas para você, que você realmente entende o quão sagrado e maravilhosa é a vida. Sim. E se esse corpo tá aqui, a gente precisa desse corpo para estar na Terra, é como se fosse um avatar mesmo, né? Eu digo que o nosso corpo é um avatar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, a gente precisa cuidar desse corpo enquanto a gente está aqui. Sim. E além da gente cuidar, e tu falou ali que a gente vai fazendo melhores escolhas, é aquela coisa do equalizar, da sintonia. Tu gostava de uma música, e aí todas as pessoas que gostam daquele tipo de música, tu te conecta, né? Aí tu, muda a estação. Aí tu começa a conhecer pessoas que gostam daquela música, que escutam aquela estação. Sim. Então, isso que eu acho que é o bacana. A gente vai mudando de estações e vai mudando tudo em volta. Tudo em volta. E a gente atrai pessoas também, que eu falo que a gente atrai a galera do rolê, né? Porque, você vê, né? A gente veio aqui, primeira vez que eu vim aqui no estúdio, tava conversando com a Thaís, que tá ali no background, ali no fundo, nos ajudando com essa produção. E aí começou o papo, né, do rolê, da espiritualidade, e a gente vê que, cara, que é incrível esse universo. Quando a gente entra no fluxo mesmo do universo... É maravilhoso. É maravilhoso. Tudo tá conectado, e conexão é uma coisa que vem da alma, né? E uma coisa também que eu aprendi nessa caminhada é que coincidências não existem. Tudo tá conectado. Então, a gente atrai mais do que a gente já é. E do que a gente está vibrando, né? E do que a gente precisa também. Do que a gente precisa também para evoluir. Então, é a coisa da dor também, né? Enfim, a gente atrai situações, às vezes, de desconforto, mas é um convite para a gente se transformar em alguma coisa, mudar alguma coisa na nossa vida que estava desalinhado com a nossa essência. Feliz que eu escolhi aquele dia botar minha almofadinha do lado da tua. Ai, maravilhoso. Citando, a gente tinha que botar a almofadinha do lado de alguém e coloquei do lado da... Ai, E foi conexão. Conexão, né? A primeira respiração a gente já se olhou, parecia que eram amigas. Sim. Então, acho que é isso que é o bacana, porque a gente estava ali todo mundo numa frequência. Sim.
E aí a gente começou a conversar, né? E conexão acontece assim, Sim. né? E a gente sente com o coração quem que Sim, tá sim. alinhado ou não. E aí depois que a gente começou a se conhecer melhor, aí teve o papo de San Diego, né? A gente morou em San Diego, a gente foi pra Havaí, a gente viveu experiências maravilhosas lá também. O nosso rolê da Praia da Fogueira. Da praia da... Ai, gente, é muito maravilhoso muito quando bom. tudo acontece, né? Amém. Ai, gratidão. Obrigada, por ter vindo. obrigada. Sucesso. Obrigada por assistir que possa ter esse ajudado várias vídeo. pessoas. Mas eu acho que é isso. Vamos olhar para dentro, que tá tudo lá dentro. E tá tudo conectado. Tudo conectado. Gratidão. Gratidão. Aí eu sou meio sarcástica, né, gente? Aí eu fico gratiluz. Good vibes only. Nem sempre a good vibes tá presente, né? Por conta dessas da bom, doideira né? da Imagina vida, também, né? né? Então, vamos trabalhando, escolhendo aí os melhores pensamentos, a melhor energia que a gente quer atrair. E esse foi o nosso primeiro episódio do canal. Depois eu vou gravar um outro contando mais sobre a minha pessoa. Mas vamos começar com esse assunto de cocriação da nossa própria realidade. Isso aí. Namastê. Namastê. Ai,